Tópico segundo, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Subtópico 1, amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Subtópico 2, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo que excede todo o entendimento e indica que a glória humana não pode mensurar o amor de Deus. Subtópico 3, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Conclusão do tópico 2. Nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Então, irmãos, nesse tópico 2, no segundo e os seus respectivos subtópicos, Paulo fala do amor, a dimensão do amor de Deus, né? Imaginemos um pai que tem um bem precioso que é o seu filho e pega o seu filho unigênito e entrega em favor de uma humanidade caída no pecado, uma humanidade morta, sem perspectiva de futuro por conta do pecado original herdado de Adão e Eva, o primeiro casal humano. E aí Deus pega o seu filho precioso, incontaminado, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, e entrega em favor, né, dessa humanidade caída para que ela seja redimida, restaurada, justificada pelo sangue precioso, carmesim, imaculado, incontaminado de Jesus, o Cordeiro sacrificial das nossas almas, lá na cruz do Calvário. E toda a cédula da acusação que era contra nós foi cravada naquela cruz. Tudo que nos pertencia de ruim, Jesus levou sobre si. As nossas dores, os nossos pecados, nossas iniquidades. Foi cuspido, humilhado, chicoteado e não abriu a boca, como uma ovelha muda levada ao matadouro. A gente, para entender, irmãos, a dimensão desse amor, é somente pelo Espírito Santo, pela virtude da revelação do Espírito Santo, conscientizando o nosso íntimo, o nosso interior, do tamanho do amor de Deus por nós. Então, irmãos, tudo aquilo que é grande, um amor que nos constrange, um amor que nós não somos merecedores nessa exata dimensão, porque é muito grande. Tudo que é grande, tudo que nos constrange também nos motiva ou deve nos motivar, nos impulsionar a agradar o Criador, amando como Ele nos ama, amando o nosso próximo. Porque tem gente que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Mente contra o seu irmão, calunia o seu irmão, quer ver a queda, a destruição do seu irmão, porque o coração é cheio de inveja e isso não é de Deus, porque que inveja e todo sentimento faccioso provém de obras malignas, irmãos, não é obras da luz, porque o nosso Deus é luz e todo aquele que está nele deve andar na luz também. Então nós, como servos de Deus, compreendendo a dimensão do amor dele por nós, em contrapartida devemos amar o nosso próximo, porque como o apóstolo João escreveu nas suas cartas universais, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, porque como pode amar a Deus a quem não vê e odiar o seu irmão a quem vê?
Então, irmãos, tem muita gente por aí querendo ver a queda do seu próximo. E quando não consegue, quando fica igual o povo da Babilônia, os líderes babilônicos, quando viu Daniel orando ao Senhor, um homem reto, um homem que não tinha falha. E como eles tentaram pegar Daniel numa falha e não conseguiram, veja que coisa, eles projetaram um plano diabólico para que aquele que pedisse alguma coisa a qualquer deus ou qualquer homem que não fosse ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor, essa pessoa fosse lançada na cova dos leões, porque eles sabiam que Daniel orava ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus, ao nosso Criador, 3 vezes ao dia. E ali Daniel foi jogado na cova por conta dos mentirosos, dos invejosos. Mas o Senhor permitiu que ele caísse na cova, mas não deixou que os leões o devorassem, porque Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, como diz a palavra do Senhor. Então, se alguém se levantar contra mim, contra você, tentando a nossa destruição, Deus pode até permitir até certo ponto, mas Deus vai fechar a boca dos leões e depois ele vai cobrar a conta, porque, irmãos, nós não podemos pregar o amor de Deus sem pregar também a justiça dele, porque Deus é amor e a justiça na mesma proporção. Ele é um justo juiz, como diz a palavra do Senhor, e a balança dele é precisa. Um lado está o amor, mas do outro lado, na mesma medida, está a justiça. Ele permitiu que Daniel fosse lançado na cova. Para os seus inimigos, ali seria até o fim de Daniel. Mas depois Deus também cobrou aquela fatura, cobrou aquela conta, porque os mesmos que jogaram Daniel na cova foram lançados na cova após Daniel ser retirado. E dessa vez, irmãos, Deus não enviou anjo para fechar a boca do leão, não. Antes que ele chegasse no final da cova, no fundo, os leões já tinham devorado todos eles. Então nós devemos viver de forma agradável ao Senhor, amando a Deus acima de tudo e de todos, acima de todas as coisas, como diz o mandamento do Senhor, e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Porque quando a gente ama o nosso próximo, a gente não quer ver o mal, não quer ver a destruição. Ninguém vai inventar mentira, não vai inventar calúnia, não vai inventar fofoca, não vai imaginar coisas malignas na mente acerca do irmão. Nós devemos ter a mente de Cristo, uma mente pura, uma mente santa, uma mente sábia, uma mente obediente como a de Cristo, porque aquele que não abriu a boca e foi como uma ovelha muda ao matadouro para morrer por mim e por você, isso pelo menos deveria ser constrangedor para nós. E nós devemos imitar o amor de Deus aqui na terra. Que o Espírito Santo vos convença acerca desse amor, do pecado, da justiça e do juízo, para que vivamos de forma agradáveis ao Criador, obedecendo a palavra dele, em que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ninguém faz mal a si mesmo, então também não devemos fazer o mal ao próximo de forma nenhuma. Vamos exercitar o amor de Deus, porque nós recebemos o amor dele e o que ele espera é que nós exercitemos em favor do próximo. Antigamente, para levar a presença de Deus, era necessário que os homens colocassem a arca da aliança, que levava a presença de Deus, em 2 varas e levar nos ombros dos homens. Mas hoje o requisito para se ter a presença de Deus, irmãos, é ter amor pelo seu próximo, é ter amor no coração. Porque tem muita gente dizendo que é cheio do Espírito Santo, mas que eu não consigo sentir a presença de Deus, irmãos. Porque não tem o amor. E ninguém que tem o amor não transmite presença, porque para ter a presença tem que ter amor.